mais, vamos falar de mais casos de uso indevido do dinheiro público pelos deputados em Brasília. Cada um dos deputados federais tem direito a uma verba para exercer o seu trabalho como parlamentar, mas tem deputado usando dinheiro de outras formas, até para gastos pessoais, particulares. E não é pouco dinheiro não, olha, por mês esse valor varia de quase 31 mil reais para um deputado do Distrito Federal, até mais de 45 mil reais para um deputado pelo estado de Roraima. Esse dinheiro teria que ser gasto exclusivamente com o mandato, como, por exemplo, a gente citou aqui, despesas com passagens aéreas, com telefonias, hospedagem, manutenção de escritórios. Isso fica bem claro nessa decisão da Câmara que estabelece as regras para o uso da verba. A gente fez esse destaque aqui. É verba destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Agora, usar esse dinheiro para, por exemplo, custear diretórios regionais dos partidos ou para pagar viagens que não estejam ligadas à atividade de deputado, isso não pode. Mas tem deputado que não respeita nada disso. É o que vão mostrar para a gente agora os repórteres do Bom Dia Brasil, Chico Regueira e Alberto Fernandes. A gente está fazendo uma reportagem sobre o uso da verba indenizatória aqui na Câmara dos Deputados. A gente identificou na sua prestação de contas pagamento no valor de R$ 50.523 no Diretório Estadual do PSD, o seu partido em Palmas. O senhor paga o diretório com a sua verba indenizatória? Não, absolutamente. São estruturas distintas, contratos inclusive distintos, e cada um paga a sua parte. Eles funcionam no mesmo lugar? Como funciona? São imóveis que têm o mesmo endereço, porém são distintos um do outro. O que consta na sua prestação de contas é que esse aluguel é pago pelo mandato do senhor. Não procede. Nós identificamos na prestação de contas do senhor o pagamento de um aluguel de um imóvel em Rio Branco, no Acre, no valor de R$ 5 mil, onde funciona o Diretório Estadual e Municipal do PCdoB, o seu partido. Por que pagar com a verba indenizatória o aluguel do diretório do partido? Em agosto de 2016, o PCdoB entregou a sede e eu hoje utilizo como meu gabinete. Lá não tem nenhum funcionamento partidário, apenas o meu gabinete que tem lá é o meu gabinete que está aqui prestando conta. E aqui funciona o diretório do PCdoB? Sim, aqui a gente faz reuniões, recebe as pessoas, todos os nossos filiados do interior, nossos dirigentes. Mas aí funciona o diretório estadual ou municipal? Sim. A gente foi até lá, os funcionários afirmaram que lá funciona a sede do PCdoB. Se o senhor diz que lá desde 2016 funciona o seu gabinete e os funcionários estão com o senhor desde 2016, os funcionários do senhor não estão bem informados, os funcionários do senhor não sabem onde trabalham? Lá só tem 3 funcionários do meu gabinete, não é a sede do PCdoB, é o meu gabinete. Agora, se tem reunião do PCdoB, de certeza tem. Eu participo de reuniões lá, eu abro o meu gabinete, que tem várias salas, para quem eu quiser. Procure os ladrões, eles estão no Brasil, tem muito ladrão no Brasil, aqui mesmo tem muito ladrão. A gente identificou na sua prestação de contas alguns pagamentos a um hotel em São Luís, um hotel 5 estrelas em São Luís. Por que o senhor opta por ficar lá? Eu trouxe a minha família para São Luís, eu tenho filhos pequenos, e nas minhas idas ao Maranhão eu dificilmente via a minha família, porque eu viajava pelo interior. Então eu optei por desmontar a minha residência no Maranhão e mudar para Brasília com a minha família. Isso me fez que quando eu vou ao Maranhão eu tenho que ficar no hotel. Então é por uma questão da minha atividade parlamentar, eu tenho que ir ao estado todo final de semana, eu optei por trazer a família para cá, ir ao Maranhão e me hospedar em hotel. O senhor ainda mantém imóveis em São Luís? Sim, eu tenho um apartamento lá que eu aluguei em São Luís. E aí quando vai ao seu domicílio, opta pelo hotel? Opta por ficar em hotel. Sim. Deputado, nós encontramos o pagamento de uma diária no valor de R$ 4.347. Não é caro demais? Depende do período que eu fiquei no hotel. Eu não sei de que diária você está falando, mas se eu passei 15 dias, eu não acredito que o valor seja tão alto. A nota consta uma diária. Não, então eu acho difícil, deve ter algum equívoco, porque a diária no hotel não é de 4 mil, eu tenho certeza disso. O deputado encontrou uma forma de aumentar os seus ganhos, né? Quando ele está no seu estado, ele tem imóveis alugados e mora no hotel. E quando ele está em Brasília, ele recebe ou o auxílio moradia ou mora num apartamento funcional. Ou seja, nós estamos pagando o lugar onde ele mora, seja em Brasília ou seja no seu estado. O que funciona aqui? Associação de mototáxi. Ah, Associação de Mototáxi. A gente identificou pagamentos de aluguel de um imóvel em Belém, no bairro Telégrafo. Constam como o seu gabinete, mas quando a gente bateu lá na porta, tinha uma associação de mototaxistas. Por quê?
Pelo que eu sei, a associação de mototaxistas funciona em cima. Mas o nosso é embaixo, é aquela área de garagem grande lá. O senhor gastou na casa de R$1 milhão com passagens aéreas, mas no comparecimento às sessões o senhor esteve em 42% das sessões. Por quê? Em quantos anos isso? Desde o começo do mandato, 2015, dessa legislatura. Não dá isso, mas é o caso que nós tivemos doente. O ano de 2014 realmente e 2015 foi um ano muito difícil. Eu passei por 7 cirurgias, 4 delas abertas, então se você observar lá tem muitas viagens para São Paulo e tal, e isso é amparado também pela verba de gabinete. Nós podemos retirar para nós isso daí. Então foram 7 cirurgias, 4 delas abertas, o ano de 2014 e quase todo o ano de 2015, nós passamos uma dificuldade a nível de enfermidade extremamente gravíssima após o erro cirúrgico em uma cirurgia de coluna que nos levou quase a ficar paraplégico. Pagar passagem para ele ir para um hospital em São Paulo é um gasto absolutamente indevido, porque já basta o fato de que ele pode se internar nos hospitais mais caros e melhores do país e depois montar essa conta para o contribuinte, por meio da Câmara e do Senado. Agora, a passagem que o levou a esse estado também tem que ser bancado com recurso da verba indenizatória, que é custeada com recurso do orçamento e dos impostos e taxas do contribuinte. Enquanto isso, o cidadão comum está tentando ser atendido no hospital público. Isso, ao meu ver, é um absurdo. É lamentável que ainda exista políticos que fazem de conta que não sabem que a verba indenizatória é para que eles custeiem o mandato deles e não custear despesa de partido político ou custear despesas próprias. Nós sabemos que está em Brasília, está nas Assembleias Legislativas, está nas câmaras de vereadores. São muitos casos de uso irregular de dinheiro nosso, dinheiro que a gente paga de imposto. Alexandre Garcia, em Brasília, fala comigo. Esses exemplos entre os deputados, esses péssimos exemplos. E muitos, Alexandre, querendo fazer reforma política que não reforma muito, que garante essa maracutaia. Pois é, está em toda parte, como você disse, Chico. Bom dia, Ana. Pois é, aí a gente entende como é urgente para os detentores de mandato inventar regras eleitorais que garantam reeleições. E o Estado brasileiro é uma mãe. Primeiro porque o dinheiro não é dele. Ele apenas recolhe os impostos e vai distribuindo de acordo com as leis, que são as verdadeiras mães biológicas. E os pais das leis são os beneficiários delas, os que desfrutam. E dentro dessa redoma em que se enfurnam, não percebem as necessidades do país real. 60 mil homicídios por ano são um sinal evidente de que a legislação penal está defasada. Quase 14 milhões de desempregados também é um sinal vermelho a piscar, a dizer aos legisladores que as leis, na verdade, desestimulam a atividade econômica. Tempos de recessão avisam para eles que os gastos públicos são 159 bilhões maiores que a capacidade do brasileiro de pagar impostos. A situação geral grita para eles a necessidade de equilibrar direitos com deveres. Os níveis generalizados de corrupção mostram que está na hora de o condenado em segunda instância ir para a cadeia e não ficar décadas de impunidade patrocinada por recursos e protelações em tribunais superiores. Tudo isso mostra que estamos nos limites da ordem econômica, social e jurídica, enquanto os legisladores tratam de distritão e dinheiro do povo para se reelegerem. Por isso, estamos também no limiar da ordem política, na qual os legisladores, supostamente representantes do povo, desafiam limites como adolescentes que testam a autoridade dos pais. Pessoas com boa audição já estariam surdas de tantos avisos. Ana e Chico?